Então, esse exercício 27, ele diz o seguinte: uma barragem, se é barragem, essa informação já traz uma característica importante. Nessa região aqui, eu tenho o quê? É como se eu estivesse no ar livre. Todo mundo concorda comigo? Já que é uma barragem? Tá. Aí o que mais que eu tenho de informação? Uma barragem a nível constante, que é esse nível aqui, possui uma canalização que tem 250 milímetros de diâmetro e reduz-se para 125 milímetros. Aonde que eu tenho esses diâmetros? Eu tenho aqui esse diâmetro, que eu vou chamar ele de diâmetro 1, que é a distância que eu tenho dessa parte até aqui. E eu também tenho aqui um outro diâmetro, que é o que eu vou chamar aqui de diâmetro D2. Tá tudo bem essas informações até agora? A água sai para a atmosfera em forma de jato e a vazão é de 105 litros por segundo. Então tem outras informações importantes. Primeira informação importante é que eu tenho água. Se eu tenho água, eu sei que a massa específica da água, ela vale quanto? 1 grama por centímetro cúbico ou 1 vezes 10. A terceira, o quê? Quilograma por metro cúbico. Tudo em unidades do sistema internacional. Tudo bem? E aí eu tenho que calcular ali algumas informações que ele me traz, como a pressão no ponto 1 e essa altura, essa diferença de nível entre onde eu tenho água parada na barragem e a parte central onde eu começo a ter esse sistema de canalização. Tudo bem até aqui? Informações importantes que eu tenho à minha disposição. Primeira coisa, a vazão. Qual é a vazão que foi dada pelo exercício? O exercício me fala que a vazão, que é representado por Q, é de 105 litros por segundo. Mas eu tenho que trabalhar com unidades do sistema internacional e litros não é sistema internacional. Eu teria que ter aqui em metro cúbico. Aí eu tenho que lembrar que 1 metro cúbico de água me traz o quê? 1000 litros. Consequentemente, se eu tenho essa quantidade de 105 litros, eu vou ter quantos metros cúbicos equivalente? X. Aqui eu consigo perceber tranquilamente, multiplicando o cruzado, que para fazer essa conversão, basta eu pegar o valor de 105 e dividir por quanto? 1000. Quando eu faço isso, eu encontro uma vazão de 0,105. Agora, em unidades do sistema internacional, metro cúbico por segundo. E eu já posso anotar essa informação aqui no cantinho também. A minha vazão ela vale 0,105, o quê? Metro cúbico por segundo. Tudo bem até aqui? Outra coisa importante, eu tenho informações de diâmetros, né? Diâmetro maior, diâmetro menor. Esse meu diâmetro maior é o que eu chamei ele de D1. Quanto que vale esse meu diâmetro D1? 250 milímetros. Nós estamos sempre adotando a estratégia de calcular a área com o raio. Quem quiser calcular utilizando o diâmetro, está tudo bem. Mas se eu for utilizar o raio, eu sei que se o meu diâmetro é 250 milímetros, o raio é metade. Quanto que é metade de 250? 125 milímetros. Aí eu tenho que lembrar para converter, né? Eu tenho a unidade quilômetro, hectômetro, decâmetro, aí eu tenho metro, tenho decímetro, tenho centímetro e tenho também milímetro. Toda vez que eu vou daqui para cá, eu multiplico por 10. Daqui para cá, o que eu faço? Divido por 10 ou multiplico por 10 a menos 1, que é a mesma coisa. Então, como eu saio de milímetro e eu vou para metro, eu faço 10 a menos, aqui é 1, tá pessoal? Com meio feinho. Faço 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3. Então, eu posso representar o meu raio como sendo 125 vezes 10 a menos 3, agora em metro, ou fazer o cálculo dele bonitinho também. Se é dividir por 10 3 vezes, é dividir por 10, dividir por 100, dividir por 1000. Isso dá quanto? 0,125 metros. Todo mundo concorda? E tanto faz a forma que eu posso representar. Eu vou até colocar desse jeito aqui, ó. Então, meu raio 1 vale quanto? Não, na verdade, eu vou nem marcar o raio, porque com o raio eu calculo outra coisa, né?
Eu calculei esse meu raio para quê? Para eu encontrar o valor da minha área. Como que eu calculo a área? Porque aqui eu tenho uma circunferência. Então, a área do círculo é dado por πr ao quadrado. Então, a área 1 vai ser πr1 ao quadrado. A área 1 vai ser igual a π, 3,14, ou batendo na científica, todos os números, né? Vezes o raio 0,125 ao quadrado. Então, como que eu faço esse cálculo? Pegando aqui a calculadora, né? Eu faço 0,125 ao quadrado, ou seja, ele vezes ele mesmo. A resposta vezes π. Cheguei nesse número aqui, concorda? Esse número eu posso colocar ele em notação científica ou não. Se eu colocar em notação científica, vai ficar 4,9 vezes 10 a menos 2. Todo mundo concorda? Ou eu posso trabalhar com 0,049. Fica a gosto do freguês. Grava esse número, 0,049. Então vamos escrever aqui, ó. Quanto está dando minha área 1 que eu acabei de calcular? 0,049 o quê? Metro quadrado. Boa. Ou também poderia escrever 4,9 vezes 10 a menos 2 metro, que é a mesma coisa. Bora lá, diâmetro 2. Quanto que vale o diâmetro 2? 125 milímetros. Logo, o raio é metade. Quanto que dá o meu raio 2? 62,5 o quê? Milímetros. Se eu vou calcular agora a minha área, quem que é minha área? A minha área 2 é π R2 ao quadrado. Quem que é R2? 62,5 ao quadrado, certo? Não! Por que que não está certo? Porque está em milímetro. Como que eu converto de milímetro para metro? E aqui de novo, né? Eu posso dividir esse número por 1000 ou colocar em notação. Se eu divido por 1000, dá quanto? Fala para mim. Ou quer colocar em notação esse para ficar diferentão? Vamos colocar essa em notação? Aí depois, na hora de resolver, você escolhe. Ou usando o decimal ou notação. Se eu coloco aqui em notação, isso fica, né? 62,5 vezes 10 a menos 3 metros. Aí aqui eu tenho que colocar tudo, ó, vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Aí eu pego a minha calculadora e faço. Fala para mim só quanto que dá 62,5 ao quadrado. É 62,5 vezes 62,5. 3.906. E esses números aqui eu multiplico, ou seja, vezes 10 a menos 6. Quando eu multiplico esse 3.906, como eu faço esse cálculo ali utilizando a calculadora, né? Eu tenho que pegar, olha só o cálculo que foi feito, 62,5 vezes 62,5 chegou nesse número, concorda? Aí eu tenho que multiplicar ele por quem? Por π, que é 3,14. A resposta eu multiplico por 10 a menos 6. Multiplicar por 10 a menos 6 é a mesma coisa que dividir por 10 a 6. Ou seja, dividir esse número por 1 milhão. Aí eu chego isso aqui de resposta. Chegaram no mesmo valor? Então, quanto que dá a minha área 2? 0,013? É? Ah, aqui ainda é o raio? Não, já fiz tudo, né? A área 2 dá quanto, então? 0,013 metro quadrado. Tá batendo com o que vocês fizeram até agora? Tudo bem. Aqui eu só fiz um arredondamento. Tranquilo até aqui? Então agora o que eu vou fazer? Vou apagar tudo. Vou deixar só essas informações mais importantes que a gente tem ali. Aí agora eu tenho que identificar, tem mais algum elemento ainda que eu preciso fazer a conversão ou eu já fiz toda a conversão? De todas as grandezas que eu precisava? Boa, então eu calculei aqui as minhas áreas, a partir das áreas eu consigo encontrar a minha velocidade. Como que eu consigo encontrar a minha velocidade? Lembrando que a vazão, ela é uma grandeza constante. Esse é o princípio da continuidade, né? E se a minha vazão ela é constante, eu posso escrever que a minha razão Q ela é igual a área 1 vezes minha velocidade 1
E eu também posso escrever que a minha vazão é igual à área 2 vezes a minha velocidade V2. Todo mundo concorda? E vamos lá. Por que que eu estou fazendo isso? Isso que eu tenho que entender. Eu estou fazendo isso porque o exercício quer pressão. E se ele quer pressão, eu preciso chegar que essa relação resulte em Bernoulli. E Bernoulli trabalha com pressão, trabalha com velocidade. Por isso que eu estou determinando essas grandezas. Tudo bem? Então vamos lá. Como que eu vou calcular minha velocidade 1, por exemplo? Minha velocidade 1 vai ser a vazão dividido pela área 1, isolando aqui minha velocidade. Então V1 vai ser igual a quanto? Quanto que é a minha vazão? 0,105 dividido pela área 1, 0,049. Quanto que dá a minha velocidade 1? 3,14? 3,2? Espera que eu não estou encontrando a minha, 2,14. Boa. Então, minha velocidade V1 já vou anotar aqui. Vale 2,14 em unidades do sistema internacional. Metros por segundo. Beleza? E qual que vai ser minha velocidade V2? Vai ser minha vazão dividido pela minha área, 2. Quanto que é minha vazão? 0,105. Quanto que é minha área 2? 0,013. Quanto que dá minha velocidade V2? 8, faz essa divisão exata aqui para mim, alguém, por favor. 8,07. Então, vou colocar aqui um valor que eu tinha feito aproximado, utilizando todos, tá bom? Os números. Mas tá tudo bem você utilizar assim simplificado, tá? Então, quando você usa todos os números, dá aproximadamente 8,5. 8,53 metros por segundo. Mas, professor, posso usar esse resultado que vai dar aqui? Pode. Aqui vai dar apenas uma questão de aproximação. Mas a resolução vai estar perfeitamente correta da mesma forma. Agora que eu encontrei todas essas características, eu posso finalmente aplicar a minha equação de Bernoulli. E como que eu vou conseguir aplicar a minha equação de Bernoulli? Qual que é o teorema de Bernoulli? Fala para mim. V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre gama mais Z1 igual a tudo isso do outro lado. Porque é um sistema onde eu não tenho perda de carga, né? Não vou ter um sistema ali onde eu perco energia. Dividido por... Opa, coloquei 1 ali. Agora aqui é 2, né? Então, P2 mais Z2. E aqui eu tenho algumas características muito importantes, né, para serem analisadas. Quais são essas características? Esse Z1 e esse Z2 não é basicamente a altura que eu tenho, pelo menos a diferença de altura em relação a esse referencial do ponto 1 e do meu ponto 2? Mas existe diferença de altura do meu ponto 1 para o meu ponto 2? Se a minha altura 1 fosse 2 metros, qual seria minha altura do ponto 2? 2 metros. Se a minha altura no ponto 1 fosse 10 metros, qual seria minha altura no ponto 2? 10 metros. De qualquer forma, você não concorda que quando eu passasse um termo por outro lado, ele ia acabar cancelando com o outro? Por isso, como a minha altura Z1 ela é igual à minha altura Z2, o que eu posso fazer aqui com esses termos? Cortar. Outra característica muito importante que eu tenho aqui para minha análise é entender que nesse meu ponto 2, ele já está para fora. Ele já não está mais sofrendo a influência dessa tubulação, desse processo de encanamento. Ele está basicamente em contato também com esse ar livre. Consequentemente, essa minha pressão P2 ela vai ser quanto? 0 Pascal, porque ela não vai ter uma pressão manométrica associada a ela. Professor, mas tem a pressão atmosférica, mas lembra que a gente trabalhava que a pressão absoluta ela é a manométrica mais atmosférica? E aqui eu estou trabalhando com a análise da manométrica. Porque se eu somasse a atmosfera e depois somasse o outro ponto, ela ia acabar simplificando. Então eu estou olhando apenas a manométrica. E com isso, esse P2 também vai para a casa do chapéu. O que sobra ali da minha equação de Bernoulli? V1 ao quadrado
sobre 2G mais P1 dividido por gama é igual a quem? V2 ao quadrado sobre 2G. Agora sim eu só tenho uma incógnita que eu desconheço, que é P1, que é justamente o que é solicitado na minha letrinha A. A partir disso, vamos lá, o que eu posso escrever? Quanto que vale V1? Fala para mim. Ao quadrado. Dividido por 2G. Quanto que vale G? 9,8. Mais P1 é o que eu quero. Sobre peso específico. Como calcula-se peso específico, pessoal? Peso específico é o produto da massa específica pela gravidade. Em unidades do sistema internacional, meu peso específico da água, 1 vezes 10 à terceira, ou seja, 10 à terceira. Gravidade, 9,8. Isso é igual a quem? V2, 8,53 ao quadrado, dividido por quem? 2G, 2 vezes 9,8. Resolvendo, 2,14 ao quadrado dá 4,6. O gama aqui? O gama, o P2 é zero. Zero dividido por qualquer coisa é zero. Então já eliminei esse termo inteiro. Então 2,14 ao quadrado dá 4,6. Dividido por 2 vezes 9,8, 19,6. Mais P1, que divide, né, por 9,8 vezes 10 à terceira, igual 8,53 ao quadrado dá aproximadamente 72,8. Dividido por 19,6. Professor, usei outro número. Tudo bem, continua com o seu número. Não tem problema. Faz somente a mesma parte operatória aqui. Continuando para cá, o que eu encontro agora, né? 4,6 dividido por 19,6 dá aproximadamente 0,23. Então, 0,23 mais esse valor de P1 dividido por 9,8 vezes 10 à terceira, isso é igual à divisão do outro lado, que dá 3,71. Tudo que tem letra para um lado, que não tem para o outro. Então, P1 dividido por 9,8 vezes 10 à terceira é igual a 3,71, que já estava do outro lado, menos 0,23. O que eu vou encontrar aqui desse lado agora? P1 dividido por 9,8 vezes 10 à terceira igual a quanto? Quanto que dá essa subtração? 3,48? Então, 3,48. Presta bastante atenção no que eu vou fazer aqui agora. Eu vou pegar e vou multiplicar esse 3,48 por 9,8. Quando eu faço isso, eu vou encontrar aproximadamente 34. Confere aí. Então, 34, só que ainda continua com 10 à terceira. Isso em qual unidade que eu encontrei? Pascal. Se o exercício não especificar a unidade, está tudo bem, essa é a resposta final. Mas lá no material, né, onde nós pegamos esse exercício, ele dá em metro de coluna de água. E aí é onde eu tenho que lembrar que, lembra aqui que o número é 104, tá? Aí eu tenho que lembrar da minha tabela de conversão. A minha tabela de conversão, ela tá aqui, ó. Qual que é a relação que eu tenho entre Pascal com metro de coluna de água? Cadê o meu Pascal? Tem aqui, ó, que 1 quilopascal, ó, 1 quilopascal, quilo, então é 10 à terceira. 1 quilopascal, ele equivale ao quê? 0,1019 metros coluna de água. Ou eu também poderia pegar em metros de coluna de água. 1 metro de coluna de água equivale a 9,81 quilopascal. Tudo bem? Então é isso que nós vamos fazer aqui agora, ó. Então eu vou pegar e vou fazer essa minha regrinha de 3. 1 metro de coluna de água equivale a quanto? Equivale a 9,81 quilopascal. Como eu tenho ali 34 quilopascal também, que é 10 à terceira, isso equivale a x. Então, quem que vai ser o meu x? Eu vou pegar esse 34 vezes 10 à terceira e vou dividir ele por 9,81
também vezes 10 à terceira. 10 à terceira corta com 10 à terceira, 34 dividido por 9,8. Eu encontro P1 aproximadamente quanto? 3,5 metros de coluna de água. Essa é a resposta que eu tenho da letrinha A. Tudo bem até aqui? Então, ó, aqui agora vem uma análise que nós temos que fazer para encontrar a resposta da B, que é bem interessante, se a gente parar para analisar. Por quê? Porque ela quer saber quanto que vale aquela altura H. Se ela quer saber aquela altura H, não vai fazer sentido eu analisar novamente o ponto 1 e o ponto 2. Porque se eu for analisar o ponto 1 e o ponto 2, eu já analisei todo o Bernoulli aplicado a ele. Você concorda comigo? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Como ali eu chamei de ar livre, eu vou criar como se fosse aqui um outro ponto, que é o ponto de entrada. Então, esse ponto aqui, ó, eu vou chamar como sendo o meu ponto de entrada. E como que vai ser feita essa análise? Eu vou aplicar Bernoulli da mesma forma. Só que como que geralmente eu aplico Bernoulli? Eu tenho um ponto 1 e um ponto 2, não é? Aqui eu vou aplicar Bernoulli utilizando essa nomenclatura de ponto de entrada, depois o ponto 1. Porque se eu parar para analisar, o que eu vou analisar é justamente isso, o que existe nesse ponto de entrada, nessa altura, e o que tem no ponto 1. Porque essa diferença desses dois pontos é o que dá o meu H. Então, como que é Bernoulli? Não é V1 ao quadrado sobre 2G? Aqui agora eu vou escrever, ó, é o meu V ente. O que é V ente? V de entrada. Vou até escrever tudo bonitinho. Ó. V de entrada ao quadrado sobre quem? 2G. Mais quem agora? P de entrada dividido por quem? Por gama. Mais quem? Pessoal, fala comigo. Z de entrada igual a quem do outro lado? Se eu estou comparando com o meu ponto 1. V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 dividido por gama mais Z1. Todo mundo concorda comigo essa característica? Pessoal, prestem muita atenção aqui agora no que eu vou mostrar. Essa análise é extremamente importante que vocês prestem bastante atenção. Quando eu olho a velocidade da água aqui, cara, eu tenho uma barragem. Se ela é uma barragem, eu vou ficar vendo aqui o fluxo de água? Eu vou ficar vendo correnteza aqui nessa parte de cima? Não, aqui na parte de cima é como se ela tivesse totalmente parada. Fosse uma represa. Aí aqui embaixo eu tenho essa parte associada à canalização que eu tenho fluxo de água. Então aqui em cima, qual que é a velocidade que eu tenho? Zero da água. Então a velocidade de entrada é zero. Quanto que vai dar esse termo todo? Zero. Aí eu olho para a pressão. Se eu estou na parte ao ar livre, assim como no ponto P2 eu tenho pressão manométrica, então essa pressão aqui vale quanto? Zero. E quem que é esse Z de entrada? Quem que é esse ponto, essa altura que eu tenho aqui? É o próprio H. Então, no lugar desse Z de entrada, eu vou substituir ele por quem? Mas para ele ser H, quem que esse meu Z1 tem que ser? Zero, porque é justamente a diferença entre eles que vai me dar essa característica de eu ter essa altura H. Tudo bem? Pronto. A partir disso, agora ficou a coisa mais fácil do Brasil. H é igual a quem? V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre gama. Concordam? Então vamos lá. Quem que vai ser o meu H? Quem que é a minha velocidade V1? 2,14 ao quadrado sobre 2G. Então 2 vezes 9,8 mais P1. 34 o quê? Vezes 10 a terceira. Dividido por 9,8 vezes 10 a terceira. Corta. Ali eu já tenho aquele cálculo, não tem? Eu já fiz anteriormente 2,14 ao quadrado dividido por 2 vezes 9,8. 0,23. Mais, quanto que dá 34 dividido por 9,8? 3,47? 3,47.
Quanto que eu encontro de altura quando eu faço a soma? 3,7. O que que eu tenho aqui? Metros. Então essa é a minha altura aproximada. É claro que teve questões aqui de aproximação, mas essa é a altura aproximada que eu vou ter desse meu desnível ali em relação a esse ponto H.